para praticar o que foi visto na aula de hoje, né? A estimação da amplitude e fase de um sinal senoidal em tempo discreto, eu realizei o seguinte código no MATLAB, né? Essa primeira parte do código nós já aprendemos nas aulas passadas, que é a geração de um sinal senoidal em tempo discreto, tendo os parâmetros da nossa amplitude, da nossa fase, né? E do nosso θ0 aqui. Então, com a frequência de amostragem, considerando que esse sinal nosso foi amostrado numa taxa de 100 Hz, né? A frequência inicial dele 3 Hz, eu quis colocar, lembrando, sempre respeitando-se a frequência máxima de Nast, né? Então, no meu caso aqui, se eu usar uma frequência acima de 50 Hz, eu vou estar representando o sinal de maneira errada, então tem que tomar esse cuidado, né? E o que nós estamos querendo encontrar, né, é a nossa amplitude e nossa fase. Nesse caso aqui eu escolhi uma fase de 1,2 e o nossa, ou quer dizer, a nossa amplitude 1,2 e a nossa fase π/6. Então vou gerar meu sinal aqui e a partir desse sinal nosso, né, que seria o x, ou seja, a partir desses dados nossos que foram coletados, eu quero estimar a nossa amplitude e fase. Nota que a única informação que eu tenho, né, no meu sistema é isso, são esses meus dados aqui. Ou seja, a partir desses meus dados eu quero estimar minha amplitude. Como eu já sei, né, que esses meus dados foram gerados em relação para essas condições, a partir do que foi estimado eu vou comparar com esses valores aqui, né? Mas na prática o que nós temos é o dado observado, que é o valor do x, beleza? Então, considerei aquela matriz x nossa e o h, né? Se eu abrir aqui nosso slide, o x é essa matriz aqui e o h é o resultado dessa segunda matriz aqui. Então, voltando ao nosso código, então tem nosso x, onde tem o valor das minhas amostras, veio essa função cosseno, em tese equivale ao produto escalar entre o x e o nosso cosseno, que indicaria a projeção horizontal do nosso sinal, e o segundo termo do x aqui, eu estou considerando esse x maiúsculo, é o valor nosso observado, vezes a função seno, né, que seria o produto escalar do seno, né, que corresponde à nossa projeção vertical. E o termo aqui da nossa matriz H, né, dado pelas equação encontrada pelo método do mínimos quadrados. Então, uma vez calculado isso, né, eu consigo calcular, estimar nossos parâmetros, que eu estou chamando como pela inversa de H vezes o x, como vimos na aula, né? Então vou rodar esse código aqui, né? Rodei. E para comparar o valor nosso estimado aqui, nossos parâmetros, né, que seria o nosso valor do que está na variável eu estimo o valor da amplitude, né? Lembrando que o valor do parâmetro é a projeção vertical e a horizontal. Para encontrar a amplitude eu tenho que levar isso ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Então o valor do nosso A original, que foi estimado, está 1,2, na verdade o original, e o nosso valor aqui, ó, estimado, né, que é a raiz que é o módulo, né, é dado por 1,2. E depois eu comparo também o ângulo nosso estimado com o ângulo original, né, que é o nosso θ0. O nosso ângulo é obtido pelo arco tangente da razão do parâmetro B dividido pelo parâmetro A, né, essa parte aqui. E uma vez calculado isso, eu realizo a diferença em relação ao nosso θ original, né, para ver qual a diferença entre o que é estimado e o que é o original, né, na verdade o real, parâmetro real, na verdade, o melhor conceito. Colocando aqui, ó, nosso erro aqui está na faixa de 10 a menos 16, ou seja, nossa estimação está correta, beleza? E por fim, uma última análise aqui na equação nossa utilizada para estimar os valores de A e B, né, dos nossos parâmetros. A pergunta que fica é, observando esse termo aqui, nessa matriz aqui que multiplica os termos A e B, se é possível simplificar, né, essa minha matriz aqui. Então vamos olhar. Essa primeira célula aqui tem uma operação que é o cosseno ao quadrado, né, que é similar ao seno ao quadrado, e na diagonal eu tenho um somatório de cosseno vezes seno. Beleza? Então vamos tentar simplificar essas equações aqui, ou ver se é possível simplificar, né? Beleza? Então vamos lá. Então, peguei a primeira diagonal, né? O elemento da primeira diagonal, o cosseno ao quadrado, né? Então, o somatório
considerando n elementos, então o somatório de 0 a n menos 1, né, para indicar que é n elementos, e tem meu cosseno ao quadrado. Então esse cosseno ao quadrado, eu apenas passei para o somatório de 1 dividido por 2 menos cosseno de 2wn dividido por 2, pela operação trigonométrica da seguinte relação, que o cosseno de um elemento ao quadrado, né, de um ângulo ao quadrado, equivale a 1 dividido por 2 menos 1 meio cosseno desse meu ângulo aí, devido a essa relação aqui. Então eu tenho um somatório desses dois elementos. Então o primeiro somatório, o nosso primeiro somatório, eu posso tirar o elemento 1 meio aqui, né, porque ele é comum ficando no somatório de n elementos em um aqui. Bom, esse somatório aqui, né, como eu estou somando n elementos com valor igual a 1, né, o somatório, esse resultado é igual a n. Então essa primeira parte vai ser n dividido por 2. Então vamos lá para a segunda parte aqui. Bom, essa segunda parte aqui é um somatório se observar de uma função cosseno, né? Então, eu não vou entrar em detalhes como que eu posso chegar no resultado desse somatório, mas uma alternativa é ver a equivalência desse sinal de tempo discreto com um sinal de tempo contínuo, que tem uma onda no formato de um cosseno. Então vou realizar o desenho dela aqui, né? De uma onda cossena aqui, ó. Imaginando aqui o nosso tempo, né? Tá aqui o nosso cosseno. E eu mostrei alguns pontos aqui no tempo discreto, né? Para indicar o meu tempo discreto aqui. Bom, graficamente, dá para perceber que essa minha integral, a integral dessa daqui, essa minha integral em função do meu tempo, né, que aqui seria equivalente ao tempo discreto, né, ela é igual a zero se eu pegar um tempo que compreende um ciclo completo, beleza? Ou seja, então se eu pegar um tempo meu aqui que corresponde a um período, né, ou algum múltiplo desse período, essa área aqui positiva vai ser equivalente à área negativa, né? E o somatório disso tudo vai dar uma área zero, igual a zero, né? Então esse mesmo raciocínio pode ser utilizado aqui no nosso tempo discreto. Então qual é a ideia? Se eu utilizar um n, ou seja, uma quantidade de amostras, no qual essa quantidade de amostras corresponde a um ciclo completo, ou múltiplo, né, desse ciclo completa, esse somatório nosso, que é equivalente à integral, vai ser igual a zero. Então, para que isso ocorra, basta eu sempre escolher um n que seja múltiplo do nosso período. Assim eu garanto, né, que eu vou ter um número de ciclos completos. Se isso não for respeitado, por exemplo, deixa eu colocar outra caneta aqui de outra cor, que está de verde. Por exemplo, se eu tiver mais uma amostra aqui, a minha integral aqui vai ser o zero, mas no entanto vai entrar essa minha parte dessa minha área aqui nesse meu cálculo desse meu somatório aí, entendeu? Então esse somatório nem vai ser sempre igual a zero. Então eu vou colocar aqui que o somatório disso é zero quando eu tenho n que corresponde a um ciclo completo, ou seja, o nosso n máximo, quer dizer, nosso n máximo é um múltiplo completo do nosso período, né? Lembrando que o nosso período aqui, ó, nosso período seria, se eu tenho minha frequência angular, que é 2πf, né? O período é o inverso da nossa frequência, então é 2π, nosso t é o inverso da nossa frequência. Lembrando que essa frequência é a frequência no tempo discreto. Então, se for um sinal nosso, como nossos exemplos passados, que eu estou considerando que é um sinal analógico e eu estou amostrando ele no tempo discreto, né? Isso é similar à frequência nossa do tempo contínuo vezes o nosso período entre as nossas amostras, né? Que é o nosso TS, ou a nossa frequência dividir pela nossa frequência de amostragem, que também dá o mesmo valor. Então, vou chamar como zero aqui. Então, tá. Então,
Esse somatório, né, se for respeitado esse meu número de amostras aqui, eu posso resumir dessa forma, que vai ser o número de amostras dividido por 2. Agora o termo nosso da diagonal, que é o somatório de cosseno e seno, pode ser simplificado pelo somatório de seno de 2w dividido por 2, né, que isso aqui é a equivalência trigonométrica do nosso seno, de dois ângulos dividido por 2, né. A função seno é similar ao nosso raciocínio anterior, no qual esse termo aqui meu vai ser igual a zero, vai tender a igual a zero, colocar igual a zero, se eu escolher um n de tal forma que eu tenho um número de ciclos completos. Em outras palavras, o nosso n tem que ser um múltiplo inteiro do período da nossa onda aí. Então, em termos gerais, né, pegando a operação anterior para a obtenção dos nossos parâmetros A e B, utilizando essa simplificação, considerando o n seja um número inteiro de ciclos, nós temos agora essa seguinte relação, onde agora eu posso obter diretamente o A, né, que no caso aqui o A equivale a esse termo meu, né, o somatório, vezes duas vezes dividir por n, ou seja, duas vezes dividir por n, e o nosso somatório aqui, ó, né? E o B é o mesmo raciocínio, né? E é óbvio que isso é só possível se eu utilizar um número de amostras que seja múltipla do nosso período aí, né? Para comparar esses resultados, vamos lá na nossa simulação no MATLAB, beleza? Então vamos lá. Então voltei aqui no nosso código original, né? Que nós estávamos usando nossa aula. Nota que nossa frequência aqui, né? A frequência que eu tenho nesse caso aqui, que é o que multiplica dentro do nosso cosseno, é dado por esse termo aqui, que seria o nosso F1 vezes o nosso TS, né? E o período é o inverso desse meu termo aí. O nosso n já foi escolhido para obter que seja um múltiplo inteiro desse meu valor aqui. Eu só coloquei o TS, mas eu poderia colocar o F1, mas como a nossa frequência é igual a 3, eu já garanto que é inteiro, né? Esse meu múltiplo aí. Aqui estão nossos parâmetros, né? Tá a dedução inicial nossa, usando o método do mínimos quadrados, e agora a nossa dedução usando a nossa simplificação. Então vamos rodar o nosso código e comparar os valores estimados, né? Então tá aqui, ó. Tem os valores do nosso estimado. Essa última parte, depois que eu rodei, eu comparo o valor do A estimado, o A e o B estimado, a magnitude obtida a partir deles, né, com o A original, e o ângulo a partir do nosso ângulo original. Quando eu calculo essa diferença, eu observo que a diferença está zero, ou seja, eu estimei corretamente nosso A e o B. O A está aqui, né? O B está aqui, a amplitude deles, se eu pegar somente essa parte da amplitude, e o ângulo deles está aqui. E também, por exemplo, se eu usar mais número de amostras que não seja um ciclo completo, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Estou adicionando mais uma amostra aqui. Eu garanto que minha quantidade de amostras não corresponde a um número completo, de ciclos. Então vou rodar aqui. Olha que o nosso erro aumentou, né? O mínimos quadrados ainda acerta, mas agora usando essa simplificação nossa já começa a dar um erro. Aumentou nosso erro aqui, né? Consertei aqui e por fim eu vou fazer a última coisa. Voltei aqui para um número completo e rodei. Nossa amplitude, pode ver que está aqui. Um ponto importante que eu vou deixar aqui, que vai ser o assunto da nossa aula, eu vou aplicar um outro algoritmo para estimar a amplitude dos nossos sinais, que eu vou chamar aqui como plot, FF, que nós vamos ver na próxima aula, que seria a nossa transformada de Fourier. Bom, eu vou rodar isso aqui, nós vamos ver aqui um gráfico que vai sair, que nós vamos entender aqui. Esse gráfico, esse pico aqui do nosso gráfico aqui, está mostrando a magnitude estimada por esse algoritmo aí. Podemos observar aqui na figura que esse gráfico aqui está dando o valor 60, né?
Se eu pegar esse valor 60, dividir pelo meu número de amostra, 2, e multiplicar por 2, né, com o inverso daquele termo, esse termo aqui, vamos ver que vai dar a nossa amplitude certinho, correta, né, 1,2. Então, podemos observar que esse algoritmo estima o mesmo valor aqui. E tem uma similaridade, né, entre os dois. Então, na próxima aula, nós vamos aprender mais esse algoritmo, e essa simplificação vai ser importante para o entendimento, né, do método que nós vamos utilizar. Então, beleza, turma? Até mais.